Boa noite! Boa noite, todo mundo! Sejam todos bem-vindos a mais uma segunda em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Vamos esperar o Instagram aí comunicar a todos que já estamos no ar. Boa noite, Maria! Seja muito bem-vinda. Boa noite, Juseneide. Seja muito bem-vindas. E bem-vindos também, que vai entrando homens também, mulheres. Né? Para a gente não ser injusto, chamar. Sejam bem-vindas. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E vamos começar mais uma live do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. E hoje com a super convidada, né? Hoje a gente vai estar conversando com a Samara. A Samara é mãe do Elton, ela tem 3 filhos. Ela vai estar contando aqui um pouquinho da nossa história, da sua história, para vocês estarem conhecendo uma grande história, uma mulher de grande inspiração, viu? Uma mulher de grande inspiração. Boa noite, Janaína. Boa noite, Samara. Nossa convidada já chegou. Maravilhosa. E vou logo chamar ela para a gente não perder tempo. Venha. Gente, que projeto maravilhoso. Quantas pessoas maravilhosas eu tenho conhecido nesse projeto. Boa noite, Tânia. Ai, eu não sei virar isso. Vira. Boa noite, ai, minha querida. Agora deu certo. Agora deu. Olha, se não tiver um susto, não é comigo, viu? É, assim é. Toda semana, a Tânia já sabe, todo mundo que me acompanha. Olá, Maravilha. Boa noite, minha querida. Boa noite, Samara. Que delícia. Eu estava aqui contando que maravilha esse projeto, né? Que delícia as redes sociais. O que as redes sociais têm feito com a gente, né? Quantas amizades maravilhosas a gente está fazendo. Eu estou super feliz, muito feliz. A Tânia, a Clarissa é uma das que a gente se conheceu aqui, né? Sim, você também já para essas lindas. Eu sou apaixonada por essas meninas, viu? E hoje é um dia especial, né? Hoje é o dia da adoção. Então, assim, hoje eu só lembrei dessas pessoinhas aí que a gente tem em nosso coração, né? Que maravilha. Sim. Que bom, Samara, que chegou o nosso dia, né? Eu fico muito feliz cada semana, uma nova história, né? Que a gente vai trocando ideias, vai aprendendo. E conhecer você foi, assim, bem diferente para mim. Primeiro porque eu conheci você, eu assistindo algumas lives suas, né? Eu achei você, não sei de que forma, a gente se acha que a gente não sabe como, né? E aí participei. Talvez pela Tânia, né? A Tânia e o Gael, que eu sigo eles já há algum tempo, né? Mas assim, a gente vai seguindo as pessoas, né, que tem a ver com o nosso objetivo. E a gente se encontrou. E é fantástico esses encontros, né? Então, assim, eu acho que você conheceu um pouquinho do nosso projeto, mas é importante a gente estar falando aqui. Eu tenho Luana, né, que é minha filha mais velha, que tem 13 anos, e desde quando Luana nasceu, Samara, eu dizia assim, eu vou fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down. Porque assim, eu tive um susto no momento do diagnóstico, né, eu descobri Luana ainda na gravidez, tomei aquele susto, né, meu Deus, o que é isso, né, que a gente, é aquele susto, mas encarei de forma, assim, bem natural, assim, sempre lidei com aceitação muito forte, assim, bem legal. E assim, isso é importante, essa nossa aceitação, porque é isso que a gente passa para a família, né? A família se encoraja em cima da posição da gente. O nosso posicionamento é importante. Exato. Mas assim, se passaram anos e eu nunca fiz nada pelas pessoas. Fui conhecendo outras pessoas, outras crianças com síndrome de Down, mas assim, nunca fiz nada. Achei sempre tudo natural, mas não fazia nada. Só que aí há 2 anos atrás, Samara, Deus começou a puxar minha orelha. Luciana, você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa. Eu comecei a ter alguns sinais, assim, bem íntimo, né? E eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa de verdade. Foi aí que eu tive inspiração de escrever um livro
né? Eu escrevi o livro Nosso Bebê Nasceu com Síndrome de Down. E agora, né? Onde eu conto nesse livro a história como tudo aconteceu comigo pelos mínimos detalhes. E eu comecei a perceber, Samara, que o contar da história contribui muito. Porque esse livro, essa minha história, tem ajudado muito na vida das pessoas. Porque a gente vê que a gente não está sozinha na situação, né? Boa noite, Dea. Seja bem-vinda, meu amor. Então, a gente vê que a gente não está só nessa situação, que tem outras pessoas passando pela mesma situação. Então, assim, tem sido bem legal. Ó, Zane aí, uma prima minha, ó, maravilhosa, entrando. Seja bem-vinda, Zane. Então, assim, essa história, a gente contar essa história é muito importante para o outro, porque às vezes o outro está em desespero, acha que é um bicho de sete cabeças e de repente a gente descobre que não é bem assim, né? Então, isso é muito importante a gente contar a história. E aí, por conta, eu falei, não, eu preciso fazer mais algo. Só o livro era pouco. Eu precisava, porque as pessoas não estão acostumadas a também ler, né? Então, assim, eu queria fazer mais. E aí veio a pandemia, né? A pandemia, a gente tem um ponto negativo da pandemia, mas para mim a pandemia tem um ponto muito positivo nesse aspecto, né? Foi aí que eu me encorajei em começar esse processo de lives, onde a gente conta histórias de outras pessoas, de outras famílias que também passaram pela nossa situação. E assim, o projeto Descoberta do Diagnóstico não é só específico para as pessoas com síndrome de Down. Não, é diagnóstico de forma geral. Porque tudo é um susto, né, Samara? Se a gente descobre que a gente está doente, a gente toma susto. Se a gente descobre que está grávida, a gente toma um susto quando a gente não está esperando. Tudo é um susto. É um susto, aceitação, como lidar com essa situação. Então, assim, isso é importante. Então, o projeto tem esse grande objetivo. E quando eu conheci a Samara, eu fiquei encantada, porque eu vi que a gente tinha uma conexão, não só porque a gente teve um filho com síndrome de Down, mas porque a gente tem vontade de expandir, a gente tem uma força dentro de nós, que a gente quer poder contribuir com o mundo, né? Então, assim, eu sinto essa vontade dentro do seu coração. Então, assim, eu falei, a gente tem uma ligação muito mais forte do que a gente imagina. Então, por isso a minha vontade grande de você estar aqui nesse projeto. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Samara, porque eu já vasculhei você toda lá no seu Instagram. Fiquei encantada. Mas, assim, eu queria que você pudesse falar um pouquinho aí para as pessoas que estão aqui nos ouvindo conhecer quem é a Samara. Olha só, Lu, vou chamar de Lu, porque todo mundo já Pode é chamar. meu íntimo. Eu tenho essa mania assim, de intimidade. Então, Lu, boa noite, gente. Boa noite a todos vocês. Amo essas duas meninas aí, a Clarissa e a Tânia. É amor, assim, é paixão. Verdade. Viu? Deixa eu te falar. Eu sou uma pessoa que sempre sonhou em ser mãe, né? Sim. O meu histórico materno, eu tive 3 abortos, né? Eu tive um natimorto, que foi meu filho mais velho, com meu esposo. Ele virou para encaixar e ele faleceu vítima de circular de cordão. Ele teve 2 voltinhas e ali ele morreu asfixiado, né? Foi meu primeiro filho aos 26 anos. Aí depois vieram outras tentativas. Que susto, hein, Samara? Com aborto espontâneo. Olha, eu vou já te avisar, tá tendo uma pequena tempestade de vento. Caso suma, apaga tudo, foi a energia e tudo. E aí, eu consegui depois engravidar do meu Samuel, depois de 7 anos de casada, né? Meu Samuel hoje tem 7 anos. Consegui engravidar com muita luta, segurei o Samuel. E aí, brigando com todo mundo, eu quis uma menina e engravidei da Sara. Mas aí, essa última gravidez, eu tive que usar o Clexane na barriga, 150 injeções, e aí eu não pude fazer cesárea, eu corria riscos, né, de não coagular, porque ele é um anticoagulante. Então, assim, quando a Sara nasceu de parto natural, o médico foi muito taxativo, proibido. Você não brinca mais com sua vida. Tudo bem, aceitei, eu estava com tudo que eu precisava, né? O casal. Já um casalzinho, né? Era tudo que eu queria. Aí veio o susto, gravidez do Elton. A terceira, mais uma gravidez depois da Sara. E aí começou aquele desespero, sabe, Lu? Porque assim, eu não conseguia aceitar a gravidez, sabendo que era uma gravidez que minha vida corria risco e podia me tirar dos meus 2 filhos que eu tanto sonhei e queria. E aí foi uma gravidez muito Você não usava nenhum método
anticonceptivo, você não usava nada? Então, Olha, eu tô falando usar. isso porque meu marido tá aqui na live. Ele tá aqui, tá lá na casa da minha mãe e ele tá se assistindo aqui. E a gente passa por esse processo. Eu não posso engravidar, entendeu? Então, assim, eu não posso engravidar porque eu tenho aderência, aquela história toda, né? Não posso engravidar. Exato. E assim, Então, até hoje a gente tá aí na expectativa, entendeu, Nando? É só um a minha recado. situação é assim, ó. Eu não posso fazer cirurgia, né? Eu tenho um problema de circulação. Nenhum anticoncepcional eu posso fazer uso, porque eu corro risco de trombose, eu tenho trombofilia. Ou seja, o que me resta é o preservativo, Sim. né? E aí, eu e o meu marido tem o hábito, agora deu uma acalmada, a gente não conseguiu se reajustar, de as nossas quintas-feiras. O que é as quintas-feiras desse casal? É sentar, jantar, jogar, aí rolava às vezes um vinho, e nessa daí Elton foi feito, menina, não sei explicar como. Entendi, nem eu sei como. Ninguém Ninguém sabe sabe. como. Essa sim foi por acidente, sabe assim? Não, aí veio essa gravidez. E aí eu fiquei dividida entre o sentimento de mãe, que queria aceitar esse bebê, mas Sim, o medo desse bebê me tirar dos meus dois outros filhos, que foi algo sim. sonhado e planejado, né? E como as outras gravidez, Lu, muito difícil, eu tive taquicardia, usar bombinha, então é assim, sempre uma gravidez assim, você chega num consultório, o médico já olha para você com aquela fala assim, você sabe que você pode não voltar. Então, são 9 meses ouvindo isso, você pode não voltar. E o meu Elton foi dessa forma. O meu marido chorou os 9 meses, se sentiu culpado, eu chorei os 9 meses. Então, assim, eu não vou falar para você que foi uma gravidez feliz, não vou falar para você que foi uma gravidez esperada, né? Uhum. Simplesmente foi algo que aconteceu. E viu, Tânia? Esses vídeos. E ela não sabe como foi. Não sabe como tudo aconteceu. Né? Só tomando vinhos. Eita, que a internet parou. Caiu a tempestade. Misericórdia. Samara, volte. Gente, vocês estão me ouvindo? Será que foi a minha ou foi a de Samara? Volte aí se vocês estão me ouvindo. Gente, eu tô lendo o recadinho de todas vocês, viu? Aline, meu amor, beijo. Ai, caiu. É a tempestade dela lá. Bora ver se ela volta aqui. Enquanto isso, eu vou cumprimentando vocês que falaram comigo aí. Dea, beijo grande no seu coração. Zane, meu amor, gostei da sua mensagem, viu? É sempre bom. Ritinha, querida, beijo grande no seu coração. Que bom que deu para você chegar a tempo, né? E acho que a tempestade lá na casa de Samara deve ter atrapalhado aí. Caiu, como ela disse, tá tendo uma tempestade lá. Então, essa internet a gente sabe que é falha, né? Então, eu acho melhor até eu sair e entrar de novo para a gente poder ganhar mais tempo, entendeu? Porque aqui agora, ó, já tem 14 minutos de live para a gente não perder esse tempo, viu? Pois é, Ritinha. Que bom que deu tempo de você chegar aqui, né? E poder conhecer a história de Samara aí. Tenho certeza que vai contribuir na sua vida. Na verdade, essas histórias sempre contribuem muito, né? De alguma forma, às vezes a história não parece muito com a nossa, mas a gente se fortalece. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito nisso. Deixa eu ver aqui se ela voltou. Ai, meu Deus. Pois é, Ritinha. É importante essas corridinhas para poder dar tempo, para a gente assistir online. Online é mais gostoso, né? A gente interage, apesar de que às vezes eu não consigo interagir com as conversas. Eu estou aprendendo, viu, gente? Estou aprendendo a ter essa coordenação motora de conversar, prestar atenção, interagir com vocês, que é importantíssimo. Isso, Tânia, inspira muito a gente, essas histórias. A sua, então, filha, inspira muito, né?
inspira muito. É super importante a gente estar conhecendo. E eu digo assim, cada dia mais a gente vai conhecendo as histórias, a gente vai se surpreendendo, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem um grande problema, né? E quando a gente conhece a história do outro, a situação do outro, a gente vê que não é bem assim. Claro que o maior problema é sempre o nosso, né? Mas é importante, a gente se fortalece demais. Isso, Jana, essa troca de vivência é muito importante. Muito, eu acredito muito nisso, intensamente, viu? Eu acredito que é assim que a gente cresce, né? E a gente vai conhecendo. Gente, quantas amigas eu tenho através desse projeto, através das redes sociais. É muito bacana, é muito bacana. E eu sempre, assim, eu tiro meu chapéu para as redes sociais. Apesar de que tem gente que não usa de forma correta, né? Infelizmente, mas sempre acontece isso. Pois é, Zane. Exato, que bom que você assiste. Às vezes não dá tempo mesmo. Eu também, às vezes, tem muitas lives e bate, né, no mesmo horário. Aí, quando eu vou dormir, é assistindo, atualizando minhas lives do dia. Porque eu acho importante a gente ter esse conhecimento, né? Eu acho muito importante mesmo. É super importantíssimo. A Samara voltou aí, bora ver aí se ela tá bem. Bora ver se ela tá bem. Qualquer coisa a gente faz parte 2. Vai ser parte 1 e parte 2 da nossa live. Está bem, filha? Ai, menina do céu, aqui tá uma tempestade que eu tô te falando, tá oscilando muito, né? Eu imaginei isso, eu imaginei. Sim. Eu pensei até em sair, mas eu falei, não, eu vou ficar que ela vai voltar. Ai, obrigada. Sair e voltar de novo. Não, viu? que aí corta, sim. Pois é, a gente parou justamente você falando da programação do Elton, né? E você falou da questão do que seu marido ficou muito sentido, né? Durante Sim, a gravidez, foi uma gravidez preocupante, né? Foram os 9 meses de culpa. Ele sentia culpa, ninguém aproveitou essa gravidez, né? A gente queria que passasse logo e que tudo se resolvesse, né? E aí foi dessa forma que o nosso anjinho chegou, infelizmente. Eu sei. Toca o barco? Foi assim? E como foi essa questão da programação, da notícia, né? Porque assim, a gravidez, você descobriu a síndrome de Down na gravidez? Foi quando ele nasceu? Não. Como é que foi esse momento da descoberta? O Elton descobri na hora. Ele continuou pélvico, sentado, e aí começou aquela luta, né? Faz o quê? Como que faz? E aí eu fui entrando em pânico, aí com 38 semanas e meia, eles resolveram fazer a cesárea, né? E eu acho que eles perceberam o sofrimento no coraçãozinho dele. E aí o que aconteceu, Lu? Fui para o centro cirúrgico, fiz a cesárea e desceram tudo rápido. Aí eu percebi uma tensão no ar, né? Não deixaram eu olhar ele muito bem, ele estava meio roxo e saiu. Depois eu fui para a sala de recuperação. Quando eu desci, eu vi que tinham me mudado de quarto e o olhar do meu esposo estava assim muito complicado, assim abatido. Em questão de 1h30, aquele homem estava abatido. E aí a pediatra vez, o Elton tá bem, mas existe um problema. Aí eu falei, o que que é? Ele tem síndrome de Down. Naquela hora, sim, eu caí num buraco. Aí ela tentou mostrar que a síndrome de Down é algo tranquilo, algo legal e algo assim que dá para conviver. Mas o que ela falou a partir da palavra problema e síndrome de Down, eu não ouvia mais. Né? Eu só fiquei naquela frase. Então, hoje eu falo para os médicos assim, dê a notícia, mas não use nenhuma palavra negativa, porque a mãe vai parar naquele momento. Ela não vai conseguir assimilar depois as palavras positivas. E foi o que aconteceu. Eu chorei assim, com a alma. Eu olhava para ele e eu chorava. Eu olhava para o meu esposo e ele chorava. E aí teve até uma enfermeira que comentou assim, não sei porque que ela está chorando. O filho dela está bem. Aí a minha sorte era que a enfermeira-chefe, ela tinha uma filha com síndrome de Down.
E ela tentou me acalentar, e ela falou assim, ela está chorando pela notícia que ela recebeu. Pela né? forma, né? Pela notícia, pela forma. E eu fiquei assim, eu trabalho numa escola, convivo com crianças há 20 anos. Né? Nunca tive preconceito, mas naquele momento eu percebi que a ignorância criou uma barreira entre mim e meu filho. A falta de conhecimento, mas não aquele conhecimento teórico, o conhecimento Sim. de relação, de relacionamento, de convívio com essas pessoas. E aí, para mim, foi luto. E aí, o meu filho teve 3 paradas cardíacas nesse dia e foi transferido para Botucatu, que é uma cidade a 100 quilômetros daqui. Na ida, meu marido acompanhou e ele falou que chegando em Botucatu, ele começou a ter uma parada muito forte, ele virou as costas. Ele tinha certeza que ele partiria naquele momento e ele não queria Porque o ver. Elton foi com seu marido e você ficou. Eu fiquei no hospital da minha cidade, que é Pederneiras. Sim. E ele foi para Botucatu, a 100 quilômetros, porque ele precisava de uma UTI neonatal. E aí eu fiquei na minha cidade, né? E aí o que acontece? Quando ele voltou, nós nos falamos pouco, eu estava assim, muito abalada. Aí no dia seguinte ele falou, na chegada teve uma parada muito feia. E eu virei as costas para não ver, eu tinha certeza que ele partiria. E aí nós tivemos uma fatídica conversa, Lu. Eu e ele falamos o seguinte, seria bom que ele partisse. Esse mundo é cruel, esse mundo é preconceituoso. Como nós vamos apresentar ele para as pessoas? Como ele vai ser tratado pelo mundo? Então ele poderia sim partir. E a gente começou a acalentar essa esperança da partida do meu filho. Né? Sim. E aí depois de... Até por amor, né? O sentimento de amor, né? O medo do desconhecido, o medo do outro, né? Verdade. E aí, quando eu tive alta, ele nasceu na quinta, no sábado eu tive alta e eu fui correndo para Botucatu. Quando eu cheguei lá, eu vi aquela coisinha dentro de uma incubadora, cheia de fio, sabe? Ali tão forte, tão guerreiro. Quando eu olhei aquele menino, eu falei assim para ele, meu filho, ele nasceu para mim naquele dia, 2 dias depois. Você é um guerreiro e você é meu, sabe? E aquela força de mãe se apossou de mim. Então, naquele momento eu falei assim, o mundo não vai te apedrejar porque você tem uma família e nós vamos formar um escudo à sua volta. Nós vamos lhe proteger, nós vamos lhe amar e nós vamos ser tudo para você. Alguém pode jogar uma pedra, mas vai pegar na sua mãe e nos seus irmãos e você vai só o cascalho. O mundo é seu. A mamãe, o papai e seus irmãos vai rasgar e você vai conquistar tudo. E daquela hora, assim, sabe, eu não via mais síndrome de Down, eu vi o meu Elton, o meu filho forte, aquele filho tão especial. E ali ele nasceu para mim naquele momento. O pai dele levou um tempo a mais para lidar com esse luto, né? E aí a gente ali naquele momento assim bem emocionante, aí chegou a médica, seu filho tem um problema. Aí eu falei, sim, o que problema? O que é esse problema? Aí ela falou assim, ele tem CIA, ele tem CIV, ele tem DSAV total. Aí, pra gente que é leigo, né, eu fiquei, fala pra mim algo que eu entenda. Ela disse assim, o coração tem 4 cômodos. E o do seu filho, os 4 cômodos estão interligados. Tem um buraco. O sangue entra e fica desordenado e enche o pulmão. Isso causa nele uma hipertensão pulmonar grave. E ele pode ter pneumonia. Então, nós vamos ter que fazer agora no Elton uma cirurgia cardíaca e futuramente uma cirurgia no pulmão para diminuir esse fluxo de sangue. O que aconteceu? Mais uma vez, meu mundo caiu. Agora sim tem um problema, né, Samara? Agora sim, tinha um problema, né? E ali nasceu, eu falo assim, uma mãe guerreira, né? Mas não foi fácil, porque foi quando eu tive a descoberta que quando você tem um filho em condição de deficiência, é como se o mundo cobrasse você por ter oferecido um produto com defeito.
Porque você vai precisar de ambulância, você precisa de médicos, você precisa de alimentação especial, você precisa de remédio. É um ser humano que o poder público olha como um peso. Ele não vai ser produtivo. Ele vai ser um peso para a sociedade. Ele vai ter direito ao BPC Loas. Então, ou seja, ninguém quer por perto. E aí é quando começa aquela briga da mãe, a briga da família. E aí a gente entra naquele assunto que eu te falei, né? Algumas pessoas falam da solidão materna, da solidão da mãe, da criança com deficiência. Porque é quando ela vê assim, as pessoas se afastando e as portas se fechando. E para ela ter certos direitos que seu filho tem por lei, ela tem que tomar duas atitudes. Ou ela puxa saco, ou ela briga. Nenhuma das duas coisas são corretas. Né? A lei existe para ser cumprida. Né? E aí foi quando eu me vi nessa situação. Ou puxava saco, ou eu brigava. Eu fiquei ali meio que no meio, sabe? Eu procurei me informar sobre a lei de inclusão e quando eu ia lutar por alguma coisa, eu levava. Tá aqui. É lei. É Constituição. Né? A nossa lei exige. Então, meu filho não está pedindo permissão para existir, ele existe. E nós temos que cumprir. E aí foi quando eu conheci o Joseph Bispo, é um rapaz com síndrome de Down, que fala várias línguas, ele é atleta, ele é músico, e eu comecei a seguir essas pessoas, né? Sim. E aí eu guardei a frase que a gente vai buscando algo que tem a ver com a gente, né? Vai fazendo rapport aí para se fortalecer, situações. Né? E entender o que está se passando. E aí ele fala uma frase que eu guardei na minha vida. Direito não é caridade. Pronto, acabou. Verdade. Eu não estou lhe pedindo permissão para existir, eu não estou lhe pedindo permissão para que você olhe com olhar de piedade, me dê meu BPC louco, que é um direito. Não, é lei, é direito, ponto, acabou. Sim. Está errado quem não cumpre. Eu exigir o cumprimento dessa lei, não faz de mim uma pessoa errada. Né? E aí foi quando eu me deparei com todas essas situações. Né? Aí veio junto. O Elton não pode ir para a creche. Eu sou funcionária pública. Eu sou inspetora de aluno. Eu trabalho, tenho mais 2 crianças que iam para a creche. O Elton não pode ir para a creche. E agora? Aí estamos em outra decisão. O pai vai cuidar do filho. E aí meu marido passou a ser a babá do Elton durante o dia para que eu trabalhasse, por conta de ter um concurso, ter a estabilidade. E aí o pai assumiu esse papel, né? Eu falo assim que o Elton, assim, ele nos revelou para nós mesmos, não para o mundo. Ele nos revelou para nós mesmos. E aí o pai resolveu trabalhar online, né? Montou uma loja online, que até hoje ele trabalha, ele vende aparelhos de som, né? Acessório de carro. Foi se adaptando, porque assim, não vamos abrir mão desse filho em hipótese nenhuma. E aí foi aquela rotina toda voltada para o Elton. Aí que você sabe, né? Aí vai, fisioterapia o pai levava, terapia a vida, na verdade, levava, né? A vida de um pai, de uma mãe, a gente se cria, né? A gente é modificada quando o filho nasce, né? Independente de síndrome de Down, independente de qualquer coisa. Nossa vida muda, a gente se transforma com nossos filhos. E ainda diante de uma situação dessa, a gente tem que fazer o quê? Tudo em prol deles mesmo, né? Uma melhoria para nossos filhos. Né? Exato. Que legal, né? Que vocês conseguiram fazer esse jogo de cintura, né? Para poder... Isso é fundamental. Fundamental. E aí... Pode falar. Não, porque tem uma pessoa aqui, a Zane, que eu falei que é minha prima, né? Ela está aqui falando que para as próximas eleições eu tenho que me candidatar a vereadora. Né? Porque, assim, é importante ter uma representatividade disso. Muito. Então, eu digo muito. assim, eu sempre fui muito resistente à política, Samara. Nunca, não quero saber de política. Sempre tive essa visão. E hoje, depois desses projetos, depois de me associar, né, a uma associação de mães, eu tenho uma outra visão com relação à questão de política. Eu hoje me vejo na política, mas tem uma mãe dentro da nossa associação, que é a Dira Ramos, que hoje ela é candidata a vereadora. Então, assim, eu estou no maior apoio que ela esteja lá. Mas, assim, a gente precisa, sim, nós como mãe, como pai, quem tem esse interesse
tá lá, né? E por que não? Todos Eu nós sempre, podemos. sim, eu sempre falo, Lu, assim. Tem a Janaína aí também, que faz parte de uma outra associação, que é importante a gente estar realmente arregaçando as mangas e fazendo alguma coisa pelo que é direito nosso, né? Eu já, ao contrário de você, eu amo política. Pois Adoro é, política. Aí, mas o que eu falo? A gente tem que começar a desmistificar essa ideia de que política é essa roubalheira, são essas pessoas isso, baixas, essas pessoas sujas que se aproveitam da política para se darem bem. Não. E eu sempre falo, quando os bons se levantam, as coisas acontecem. Então, sim, eles estão ali para nos representar, certo? Eles não fazem, eles representam interesses próprios. Então, o que acontece? Nós temos que tomar parte disso e fazer valer, porque eles têm a caneta na mão. A partir do momento que eu fujo, que você foge, eles vão continuar dando canetadas em pois interesse é. próprio. Então, nós temos que começar a entrar e mostrar que política é para todos, é para atender o bem comum. Não é Sim. para algo pessoal. Eu gosto, eu falo. Só que eu ia me candidatar esse ano. Aí eu vi uma frase assim, muito. Foi quando o ser humano é péssimo. Olha aí, ó, já vai se aproveitar da história do filho para ganhar na política e se dar bem na É, vida. as pessoas falam isso. Eu falei assim, gente, isso é um absurdo. Eu jamais abriria a mão do meu filho para ganhar algo, até porque o meu objetivo é outro. E aí Uhum. eu parei com a ideia, porque eu sou filiada ao PSOL, e andei com a associação. Estou correndo para legalizar a associação, porque eu falo assim, enquanto as pessoas têm essa ideia de caixas, a minha vida, meu mundo, eu vivo Alice no País das Maravilhas, e não olhar para o lado, não olhar para o outro, né? Nós nunca vamos viver bem. Eu falo sempre para as pessoas, nós somos uma aldeia chamada Planeta Terra, uma raça Verdade. única chamada ser humano. Enquanto nós não entendermos que temos que acabar com essa ideia de padronizar, de encaixotar, de excluir, de querer padronizar, nós nunca vamos evoluir como seres humanos. Então devemos sim Exatamente. evoluir. E aí foi quando eu senti isso com o meu Elton, sabe? E aí foi quando eu comecei no Google. O que eu faço com Sim. síndrome de Down, o que é síndrome de Down, quais os direitos de síndrome de Down. Aí foi quando eu descobri BPC Loas, fiz o vídeo com o Elton. Foi quando eu fui descobrindo as características, prega do epicanto, ponte nasal, né? Aí eu fui descobrir a questão da deficiência intelectual, né, Sim. que eles têm. E aí eu fui buscando. E aí foi entre essas idas e vindas ao hospital, porque eu falo assim, ser mãe de uma criança em condição de deficiência é ser mãe. A diferença é que você tem a agenda cheia, né? Você sabe disso quando é uma mãe de hospital. E aí, Uhum. menina, no início, para mim foi muito traumático essa vida hospitalar. Eu ficava muito triste porque eu deixava uma de 3 anos e outra de seis Pois anos em é. casa, né? Pois é. Então, Era a cada divisão de ida, mãe, né? nossa, era assim, algo assim muito sofrido. Mas aí começou a acontecer algo assim. Eu levava o Elton, ele tratava em Botucatu, que é 100 quilômetros, e numa consulta, chega lá o Elton ficar internado. Acontecia. Aconteceu 2 vezes, ele teve 2 pneumonias, né? E aí, de uma consulta, eu fiquei 7 dias. E naquele desespero, tudo novo, foi quando uma mãe de hospital há 12 anos, ela falou para mim assim, não adianta você sofrer, não adianta você pensar em quem está em casa, não adianta você se rasgar inteiro, porque você não vai conseguir. Olha, primeiro, aproveite o estar aqui com seu filho, é o primeiro ponto. E se você estivesse na sua casa, você está lavando, limpando, esfregando, e não teria tempo para o seu filho. Segundo ponto, você está comendo sem precisar cozinhar. Você está dormindo sem precisar estar lavando e limpando. Aproveite para descansar. Menina, aquilo lá, eu fiquei assim Sempre olhando o lado impressionada. positivo da situação, né? Independente de qualquer coisa, sempre tem algo positivo. Sim, aí eu me chamei a atenção, eu falei assim, como assim? Como que você consegue? Ela falou, eu penso que eu estou indo passear num hotel e vou ficar de férias por 15 dias.
Lu, mas olha, eu foi assim, algo que eu internalizei aquilo. Sim. E aí eu ia sempre, era quase 2, 3 vezes por semana para as consultas, né? E nas internações eu comecei a fazer o seguinte: eu estou no hospital com o Elton, é o meu tempo com o Elton. Eu sou a mãe do Elton, eu vou passear com o Elton, eu vou tirar tudo que eu posso desse tempo hospitalar com o meu Elton. Quando eu voltava para casa, aí a gente trocava. O pai Aham, assumia o Elton e eu assumia as duas crianças, aham. né? E aí a gente ia fazendo essa troca. E outra coisa que eu sempre falo para as mães das crianças deficientes, me chamou muita atenção, as mulheres muito cansadas e descuidadas, né? Aí foi quando eu comecei a fazer vídeo, porque eu me deparei com o abandono dos companheiros, o abandono de crianças em E hospitais, tem acabei muito, né? conhecendo muitíssimo. E aí eu comecei a falar para as mães assim: família, essa mãe de hospital chegou, faça o seguinte, pega essa criança por uma tarde, marido, manda essa mulher no salão, deixa ela fazer uma escova, manda alguém fazer a unha dela, coisa simples, nada caro, para que ela se Aham. sinta mulher novamente, que ela tenha a sua vaidade, né? E que ela se sinta desejada. O casal vá no motel, vá numa lanchonete, tire um Pois tempinho é. para que vocês se fortaleçam, porque a luta é grande, né? O Então, casal precisa estar em conexão, né? Porque senão se exatamente. desestrutura. Muito. E aí onde você vê os casamentos se acabam, porque aquele filho é daquela mãe. Ela vai para o hospital, ela Sim. chega do hospital, ela não. Aí a vida dela se volta só para aquele filho, ela não se olha como pessoa, né? Então, eu procurei manter esse equilíbrio, né? Tanto que as meninas no hospital diziam assim: nossa, parece que ela dorme maquiada e acorda maquiada. Eu falei: não, não é para o outro, é para minha identidade, para que eu consiga me ver, olhar, me ver e me Isso, sentir, né? muito Então, eu sempre importante. tive esse cuidado. E eu É o falo: e quando. autocuidado, né, Samara? Exato, eu cuido do outro. Mas se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar bem do outro? Não tem como. Nós oferecemos o que nós temos, né? Se eu só tenho tristeza, depressão e angústia, é isso que vai sair de mim, né? Infelizmente. Então eu falo assim, a mãe, a gente tem muito essa questão de carregar um saco de culpa, a responsabilidade da casa, o sofrimento do filho, a Isso. frustração. Eu sou diferente nisso, Lu. Eu falo assim, eu não tenho culpa. Eu não tenho esse sentimento. Eu falo para os meus filhos assim: eu sou um ser humano. Eu estou tentando acertar, mas eu sei que eu vou errar. Eu não sou um super-herói, eu sou apenas um ser humano. E você vai ter suas frustrações, você vai ter que aprender a lidar com isso, né? E quando meu filho faleceu, uma das coisas que eu sempre falo para as mães, né? Ah. Já estou me antecipando? Vai me Não, eu coisa. quero saber, eu ia te perguntar justamente isso aí. Como é que foi esse momento, assim, é, da morte, né? Do momento que Da de quando partida ele dele, morreu, né? da partida mesmo, assim, esse momento realmente de dor profunda, né? Então, Queria. aí nós começamos aquela coisa: faz cirurgia, não faz cirurgia? Seu filho, antes de 1 ano, tem que fazer a cirurgia, porque se ele fizer 1 ano, sacramenta e ele não pode mais operar. E aí começamos aquele desespero. O Elton teve 2 internações e na véspera, sabe? Ele internou um dia, no dia seguinte deram alta. Apareceu um transplante de última hora e o centro cirúrgico estava ocupado. Voltei com o Elton. Numa outra ocasião, remarcada a cirurgia, uma criança precisava da cirurgia mais que ele. Entrou no centro cirúrgico. E, infelizmente, essa criança partiu também, né? A nossa querida Manu, Sim. né, que descansou. E aí, menina, depois dessas 2, eu entrei em pânico, porque ele já estava com 7 meses e 25 dias e nada. E aí eu entrei em pânico, consegui chamar para a terceira agenda e entrou para a cirurgia. Fizemos todos os exames, tudo preparado. O jejum para mim foi uma noite muito difícil, porque ele chorou muito durante a noite. Para mim foi muito, porque eu estou com o peito cheio de leite, né? E foi uma noite terrível. E quando vieram buscar meu filho, entregar no centro cirúrgico, é um misto de sentimentos. Você sabe que é o melhor para ele, mas você tem a consciência de que ele pode não voltar e aquela ser sua última vez que você vai ver ele pegar no colo.
Então eu pus essa semana, eu registrei em fotos, né? E entregamos, com muita dor, mas assim, eu falo para você, eu logo em seguida fiz um vídeo, porque eu nunca tive dúvida da recuperação do meu Elton. Mesmo o médico falando, Samara, o caso do Elton, apenas 2% dos problemas cardíacos apresentam igual ao seu filho. E é muito difícil, mas assim, eu tinha certeza que meu filho ia sair bem. E aí, Lu, entrou, quando começou a cirurgia, o Elton apresentou uma febre. Ele já estava anestesiado e apresentou essa febre. E o médico disse que viu que a febre estava subindo, não ia conseguir fazer a cirurgia do coração, resolveu fazer a do pulmão. O que ele fez? Uma bandagem. Ele diminuiu o fluxo de sangue para o pulmão, né? Porque já era um problema resolvido que teria que resolver. Mas essa redução de fluxo de sangue pressionou mais o coração. O coração teve que trabalhar mais porque o sangue ficava mais parado. E aí foi o que ele disse, estamos tentando resolver, né? Se ele conseguir passar esse pós-operatório bem, a gente remarca daqui um tempo a cirurgia do coração e o pulmão já vai estar resolvido. E aí, você sabe, né? Voltou para a UTI, foi todo aquele período de muita... Foram 2 dias de muita tensão. Mas eu sempre falava, mesmo sem perceber, que eu sabia que o Elton era um anjo. Minha irmã veio de Manaus conhecer meu filho 1 mês antes. Eu falei, olha bem, você está com um anjo na sua mão. Falei assim espontaneamente. E aí meu irmão ia vir e não veio. Eu falei assim, eu vou em dezembro. Eu falei, você não vai ver meu Elton, infelizmente. Mas o tempo passou, coisas que você fala sem pensar, né? E aí lá e você não entende porque fala, né? Veio, depois que as coisas acontecem, a gente vai prestando atenção. Você vai. E aí foram 2 dias bem difíceis, cantei, orei, mas no sábado à tarde, ele operou na quinta, no sábado à tarde eu senti algo assim no meu coração. Aí eu falei para Deus assim, Senhor, você tá de sacanagem, que eu falo assim que Deus é o meu colega, né? Eu falo, não faz isso, eu sou terrível, eu Temos sei, que mas ter eu essa vou intimidade. mudar, né? Eu vou mudar. E aí eu ouvi aquele silêncio de Deus, né? E eu chorei, eu saí lá, despedi do meu filho, cantei, orei e abençoei ele, né? Falei que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer os rostos. Fiz essa oração e saí. Quando foi 3 horas da manhã, bateram na porta e aquela ligação que ninguém quer ouvir. Quando eu olho para o lado, meu marido não conseguia respirar e minhas pernas faltaram. Eu falei, levanta, força. E eu levantei para cuidar dele. Fomos até o hospital. E eu falo assim para você, é uma caminhada assim que metros, né, se tornam quilômetros. As pernas faltavam. E aí eu segurei na mão do meu esposo e eu ia falando assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e dava um passo. Ele me faz repousar e dava um passo. Então eu fui falando no Salmo 23 para conseguir chegar à porta da UTI. Quando chegamos, a médica veio correndo, né, toda, precisamos conversar. Eu olhei para ela e eu falei assim, eu não preciso de conversa, cadê meu filho? Ela falou, não, mãe, calma, precisamos conversar. Eu falei, conversa com meu marido, que ele está precisando. Meu filho está no mesmo local, eu preciso vê-lo. Dá licença. E entrei. Quando eu entrei, lá estava o meu filho. E eu catei ele no colo. Mais uma vez eu me emociono, gente. Eu catei ele no colo. Não tem como não se emocionar, né? Beijei e falei para ele assim, naquele momento, vá, descansa, voa, meu anjo. Que o Pai te receba nesse momento, porque de agora em diante você não vai mais sofrer, porque tirava sangue do pescoço, da cabeça, eu falei, não, a dor é da mamãe, e eu sou forte, essa dor eu vou carregar, essa dor eu vou caminhar, mas você está nos braços do Pai, voa. E eu entreguei ele, aí eu peguei ele no colo e entreguei para o meu esposo, eu falei, se despeça, que o nosso anjo voltou. E saímos de lá, peguei o carro e vim dirigindo, porque eu fiquei com medo de, sabe, meu marido tinha medo de alguma coisa, aí eu peguei o carro e vim dirigindo os 100 quilômetros, fui e preparei o velório dele. E fiz com muito carinho, joguei perfume, aí eu peguei um brinquedo, um povo amigurumi, eu peguei um coraçãozinho, entreguei para Samuel para colocar na urna dele lá na hora. Peguei uma coisinha de lembrança para Sara. Sara, entrega
para o seu irmão. E ele estava coberto com os brinquedos. E aí ele tinha uma naninha, eu falei para os irmãos, o seu irmão disse para me entregar isso aqui para você de lembrança. Aí a chupetinha dele com a fraldinha, eu falei, Sara, o Elton mandou isso de lembrança para você. Que E eu lindo. fiz aquilo com muito amor, com tudo perfumado. O louvor que eu cantei na véspera, no dia da morte dele, eu deixei cantando. Mas eu acredito assim, né? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, né? E eu pus isso no meu coração. Então eu fiz assim tudo com muito carinho. Tá? Não sei se existe velório bonito, mas eu tentei pôr ali um amor de uma mãe por um filho, sabe? Em forma de objetos, de canção, de louvor. E aí assim foi, né? E aí depois, Lu, tínhamos uma rotina cheia para essa criança. O que fazer? Casa vazia, tudo vazio. E aí eu não peguei licença, eu voltei a trabalhar. Eu faço faculdade, eu termino ano que vem, continuei na faculdade. E na hora que ele faleceu... E isso, Samara, só para eu poder entender, assim, questão de datas, né? Eu me prendo muito a essa questão de data para que a gente possa estar entendendo esse processo seu. Toda Sim. vez que você... Sim. A gente revive Olha, dia 10. Dia Amanhã 10. faz um ano que ele faleceu. Pois é. Hoje, esse horário aqui que eu estou falando com você, eu estava me despedindo dele e dizendo adeus, com a certeza de que naquele momento, naquela noite ele partiria. Então, hoje faz um ano que eu me despedi dele. E assim, Lu, eu falava, o coração me acelerava, e quando eu fui sair, eu falei assim, estica a mão, dá um tchau para a mamãe. Ele ergueu a mãozinha, coisa que a gente estava ensinando pela mobilidade, que ele tinha pouco Eu aqui. sei. Ele ergueu a mão e eu beijei. Ele ergueu o pé e eu beijei. E amanhã faz dia 10, faz ano, um né? ano certinho que meu filho partiu, né? Que nós nos despedimos dele. E na saída eu falei assim, nunca mais eu piso aqui em Botucatu. Eu não quero nunca mais ir nessa cidade. Mas aí, menino, o tempo foi passando, aquele desespero, uma saudade terrível. Aí é o que eu falo para as mães. A culpa começou a me rondar. Por quê? O que eu fiz de errado? Por quê? E aí... Sentimentos, né, começam a vir à tona. Sim. Diferente da morte do meu primeiro, do Vitor, que faleceu, eu tive muita revolta. Eu não orava, eu xingava Deus. Eu falava para ele assim, desce aqui que eu te pego na garganta e nós se enrola até amanhã. Do Elton, não. Eu tive paz. E eu sempre falei para as pessoas, onde estava Deus naquele momento? Do meu lado. Chorando, juntando minhas lágrimas. Ele estava recebendo meu te acalentando, filho, né? Então Deus estava comigo o tempo todo. Quando eu não conseguia andar, ele foi minhas pernas, né? Então ele recebia o meu filho no braço dele e ao mesmo tempo ele me abraçava e me confortava. E isso me ajudou. Mas aí, menina, aquele desespero, eu preciso ir em Botucatu. Quando foi dia 28 de novembro, lancei uma campanha aí do nada. A campanha Guerreiro Dal, doe brinquedo, que nós vamos fazer o Natal das crianças em Botucatu. Mas então aí você já tinha criado a associação? Não. Eu falava pro Lindenberg assim, eu preciso voltar em Botucatu. Meu filho tá lá, tá chegando o Natal e eu quero passar o Natal com ele. E aí começou esse desespero em mim. E aí foi quando eu liguei, consegui doação de brinquedos, reformei os brinquedos usados. Fizemos Povo Amigurumi, uma amiga minha, Neide, ela fez, confeccionou, porque eu queria ir na neonatal e na pediátrica. Na neonatal eu levei o Povo Amigurumi para as crianças recém-nascidas e chocolate para as mamães. Porque eu falo que quando você está ali, às vezes você quer descer e comprar um bombom e não consegue, e né? Muitas vezes não vai, né? Para não deixar o filho sozinho. Exato, e às vezes não tem o dinheiro também, né? Isso, e aí, também. A partir daí, eu comecei essa busca. Só que em novembro eu já tinha começado a ir no nosso hospital aqui, ao sábado, entregar bala e doce dentro do hospital.
foi quando eu percebi que eu não conseguia ficar fora do hospital. O hospital fazia parte da minha vida. E aí, quando foi em janeiro, eu falei assim, vamos fazer associação. Então, hoje, né, agora nesse mês de novembro, faz 11 meses de associação. E eu pus até aqui para mostrar para você o símbolo da nossa associação. Ó. Aqui, Tá, né? eu tô vendo sua imagem tremida. Ah, é a internet. É. Aqui Eu tá tô o vendo símbolo. aí o símbolo. O símbolo da nossa associação. E aí nós resolvemos ampliar, né? Aqui o lírio. Que O lírio maravilha. é o Elton. O lírio quer dizer amor eterno e boa sorte. Então ele falei, ele é o meu amor eterno. Aí aqui na ponta Que tem o lindeza. verde. O verde é da paralisia cerebral, o branco é da paralisia infantil, o azul e o amarelo é da síndrome de Down e esse azul com colorido é do autismo. Do autismo. Então foi a Que partir lindo! daí, meu esposo criou, viu? Achei assim, falei que ele teve uma iluminação do além chamado Elton, né? E ele criou Com esse certeza. símbolo que foi assim, tudo que a gente queria falar, né? Pois E aí é. a associação surgiu a partir daí, sabe, Lu? Porque eu falei assim, o que eu passei, alguém passa. E aí essa associação, a gente está lutando para legalizar e ela tem vários objetivos que a gente faz, né? Sim. É, E temos associação é o que? Amidal, né? O nome? AMIDAL. Eu não abro mão da palavra DAO, né? Mas é a Associação de Mães Especiais. Sim. Porque Quando a associação... você fala especial, essas mães são só de síndrome de Down ou tem outras? Todas as deficiências mães também. das deficiências. Por isso que a gente Sim. criou esse laço bem colorido. Certo. Para mostrar que nós abrangemos. É aquilo que eu falei para você. A exclusão existe e é em todos os aspectos. E eu fiquei muito triste quando saiu a carteira de identidade para o autista. Por que minha tristeza? Porque eu acho que ela deveria ser a carteira de identidade da pessoa em condição de deficiência, mas cada um de sua bandeira. Assim a gente teria o número exato de cada deficiência no país, coisa que a gente não tem uma contagem exata. Exatamente. Né? Concordo com você. Então eu fiquei chateada, eu falo assim que nós não temos que lutar olhando só a nossa situação, e sim o todo. Você não vê a beleza do bolo confeitado olhando uma parte. Você precisa do todo, né? E aí, para fortalecer a mãe, é que existe a associação, com apoio psicológico, que a gente pretende, né? Oficinas de profissionalizante, a busca pela essa vaidade, a busca pela autoestima. Aí nós pretendemos fazer o quê? Temos o carrinho guarda-chuva para emprestar para as mães que tratam fora do domicílio, leite, remédio, fralda. Que legal. Né? Então, Tamara, eu queria te fazer uma proposta. Eu queria te fazer uma proposta, te interrompendo aí. Porque assim, a gente teve todo aquele problema no início da nossa live, né? Com a sua conexão aí. A gente já está em 53 minutos de live. Já está para cair. A gente tem muita conversa, você não acha, não? Que a gente tem muita coisa para conversar? Tem. Então eu queria ver assim, se a gente fecha essa parte 1 e a gente começa a conversar com Samara parte 2. O que é que vocês acham, gente? Aí todo mundo sai, eu só vou salvar essa aqui e volto de novo. Ainda hoje? Ainda agora! Opa! Nossa, fechou! Eu vou fechar e volto. Pra gente ficar com parte 1 e parte 2. Eu acho melhor, porque assim, tem muita coisa pra gente conversar. E em 7 minutos não vai dar tempo. Não vai. Então eu vou fechar, todo mundo que tá aí me ouvindo, eu vou fechar essa live. Só vai ser tempo de eu salvar e eu volto de novo. Tá certo? Tá bom. Fechado. Fechou, e a gente conversa agora sobre associação. Tá beijo, bom, gente. Beijo. Já volto, viu? Tânia, quero você de volta, hein? Todos aí presentes. Linoca, você também, hein? Tô vendo todo mundo que tá aí. Beijo.